Olá, meus amigos, sejam bem-vindos, ao nosso terceiro bloco da nossa aula solidária. Nos nossos primeiros dois blocos, falamos então do quem, conversamos a respeito da nossa pessoa curatelada, explicamos toda essa evolução histórica vinculada, então, à proteção da pessoa com deficiência, essa pessoa com deficiência qualificada pela curatela, explicamos então essa estruturação do Instituto, e agora a gente vai conversar especificamente em relação ao processo, a esse meio para chegar à fixação da curatela, ao processo de curatela, e também em relação à tomada de decisão apoiada, esse Instituto Assistencial que tem como objetivo, então, proteger ou auxiliar a pessoa com deficiência, que está capaz, mas que sente uma necessidade, então, de um apoio para a prática de um determinado ato. E aqui, pessoal, então, já sem grandes rodeios, já trabalhando a questão do processo, vinculado à curatela, que vai ser o nosso primeiro bloco da nossa aula, quando a gente fala em processo judicial, vejam, eu botei no slide, processo judicial de curatela, a gente, e aí aqui eu fiz propositalmente, porque assim, a gente está trabalhando com uma ação de interdição, porque o nosso Código de Processo Civil sinaliza que o rito, nosso procedimento, ele tem que vir através de uma ação de interdição, mas a gente nunca pode esquecer, sempre tem que ter em mente, que o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência vai nos trazer aí a prioridade por tratarmos de curatela. Então, o ideal seria que nós estivéssemos tratando de processo judicial de curatela e não de interdição, mas, quiçá, vamos aí almejar uma alteração legislativa em algum momento para que nós corrijamos aí essa impropriedade, vamos botar assim, não é do legislador, do Código de Processo Civil, para que a gente tenha, então, a terminologia mais adaptada ao que realmente está designado na nossa Convenção Internacional e por tabela na nossa Lei Brasileira de Inclusão. Então, aqui, pessoal, quando eu falo, então, em processo judicial de curatela, primeiro ponto, a propositura, quem é que é legitimado a propor, E aí, aqui, mais já que na largada a gente já tem, além da questão do processo, da nomenclatura do processo, nós temos aqui mais uma incoerência vinculada, decorrente desse atropelo legislativo em relação à questão dos legitimados. No que aconteceu? O Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou o Código Civil, e trouxe aí como possibilidade, como legitimado para a propositura, o próprio curatelando. E diz aí, então, no 1780, que o próprio curatelando poderia fazer essa solicitação. Mas vejam, lembra que eu falei para vocês? O EPD entrou em vigor em janeiro, altera o Código Civil, e nós temos aí, em março, o CPC entrando em vigor, e quando ele entra em vigor, ele vai nos trazendo 747, os legitimados para a ação de interdição. E, pasmem, pessoal, nos legitimados do 747 não está o curatelando. E aí se criou uma celeuma na doutrina, bom, pode, não pode, como é que se interpreta isso, enfim. E aí a diretriz doutrinária prevalente, já acolhida em diversos julgados, aqui no TJ, no ano seguinte, nós já tivemos aí 2 anos depois, salvo engano, nós já tivemos aí decisão, autorizando, então, do TJ, perdão, foi em 2020, foi no período da pandemia, nós tivemos uma decisão aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, autorizando, então, que o curatelando, pudesse, então, ingressar com a ação postulando a curatela. E aí, o que se entende, pessoal? Qual é o entendimento majoritário? É claro que quem, mais do que a própria pessoa, sabe se ela precisa ou não de proteção, Então, a gente tem que prezar aí pelo melhor interesse do curatelando, Fazendo uma analogia com o ECA, a gente tem que trabalhar aí com essa proteção que tem que ser potencializada. Então, sempre que nós estivermos aí diante de conflitos, lembram que eu falei para vocês, do critério que o STF estabeleceu, norma mais benéfica. Qual é a norma mais benéfica? É que estabelece essa proteção, essa possibilidade de extensão de proteção. Então, por óbvio, o entendimento majoritário é que o curatelando pode sim postular o pedido da sua curatela. Além dele, então, o 747 vai nos dizer que quem pode entrar com a ação, quem tem legitimidade para propor a ação é o cônjuge ou companheiro, os parentes ou tutores, e aí aqui destaco o entendimento do STJ, quando fala em parente, é inclusive parente por afinidade,
Temos aqui, pessoal, um extenso rol de entendimento, vamos botar assim, uma extensão do entendimento, né? Quanto maior a gama de pessoas que a gente possa, então, legitimar para ingressar com isso, melhor, né? Então, vamos falar do cônjuge, do companheiro, do parente, do tutor, do representante de entidade onde esteja abrigado curatelando. Essa é uma inovação muito festejada, não é pela doutrina, porque realmente nós temos aí muitas vezes, pessoal, essas pessoas, elas estão, então, nessas entidades, mas não tem família, não é? Elas realmente não tem ninguém que possa, né, enfim, exercer esse patrocínio e tudo mais, esse cuidado, inclusive. Então, a possibilidade de trazer aí para o representante é algo muito, muito benéfico de verdade. E, por óbvio, né, o Ministério Público, né, sem sombra de dúvidas, o MP. Então, temos aí este rol, e o STJ nos diz que este rol é não preferencial, tá, meus amigos? Então, vejam que é também como eu referi, nós temos aí uma ampla liberdade, uma ampla extensão e, né, podemos aí trabalhar com qualquer um deles atuando conforme a sua possibilidade, tá, pessoal? Então, não há que se falar em um rol preferencial. Bom, agora, pessoal, evoluindo para a nossa questão do procedimento, da tramitação desse nosso processo, né? E aqui, gente, olha, o que eu gostaria de sinalizar para vocês. Primeiro, quando a gente fala em petição inicial, né, que todo processo começa pela petição inicial, e aqui o que é o importante vocês terem em mente. Eu até tenho um vídeo aqui no canal que eu falo especificamente em relação à questão dos requisitos, do que observar nessa petição inicial. E aí, o que eu gostaria de destacar para vocês aqui, né, pessoal? Primeiro, o EPD, ele trouxe para a gente a necessidade de uma avaliação por equipe multidisciplinar, uma avaliação biopsicossocial. Vejam, tivemos uma mudança do modelo médico para o modelo social. Logo, a avaliação que vai ser feita desta nossa pessoa curatelanda precisa ser uma avaliação ampla. Não pode ser somente uma avaliação adstrita aos aspectos médicos. A avaliação precisa ser biomédica, ok? Psicológica, social, o entorno. Então, pessoal, eu preciso identificar quais são essas necessidades dessa minha pessoa que está sendo curatelada, tanto no aspecto de cuidados médicos, mas também nas questões psicológicas, nas suas questões de convivência, né, das suas questões relacionais, né, eventualmente, dos seus hobbies, da extensão das suas limitações. Então, eu preciso levar para o conhecimento do juízo o máximo de informações que eu tiver, pensando esta análise ampla da pessoa em todos os escopos, biológico, psicológico e social. E aí aqui eu refiro, né, exemplifico para os colegas que a gente pode trabalhar aí também com, por exemplo, um laudo médico, ok? Mas um laudo de um psicólogo, de um psiquiatra, de uma assistente social, de uma nutricionista, né, que fala ali das questões dos cuidados, do que a pessoa precisa, do que a pessoa consome regularmente, uma questão dos seus gastos mensais, quais são as despesas que tem para sua manutenção, quais são os hábitos, se eventualmente ela faz uma fisioterapia, quais são os cuidados médicos que ela demanda. Então, a petição inicial, eu vou começar primeiro sinalizando, então, a questão da prova da legitimidade, demonstro e comprovo documentalmente a legitimidade do 747, associado, né, à questão do entendimento que a gente falou do próprio curatelando, por óbvio. Então, faço a prova da legitimidade, faço a prova, então, das condições biopsicossociais da pessoa curatelanda, e uma prova vasta, ampla, e aí, pessoal, interessante se, por exemplo, existe um conflito familiar que demande uma proteção especial para essa nossa pessoa com deficiência que está sendo curatelada, preciso proteger ela de algum familiar, de alguma situação litigiosa que tem na família, questões patrimoniais, como é que se dá a gestão desse patrimônio, qual é este patrimônio, quais são os gastos, quais são as receitas, fazer prova de tudo isso, prova da matrícula dos imóveis, documentação de carro, prova de receita mensal dos seus rendimentos, prova do seu imposto de renda,
prova, enfim, tudo que é vinculado às suas questões patrimoniais e negociais, leva para o processo. Ela eventualmente é sócio de uma empresa, precisa ir, né, de uma questão específica vinculada a isso. A questão, por exemplo, ela tem algum compromisso de prestação continuada que ela precisa arcar, existe aí algo que precisa ter esse controle jurisdicional que o curador vai precisar atuar. A situação de inventário, que é muito comum, não é? Daqui a pouco essa pessoa herdeira em algum processo tem que sinalizar isso aí dentro da curatela, para o juiz já estar ciente. Então, vejam, pessoal, a gente deve demonstrar, dentro do processo de curatela, toda a vida dessa nossa pessoa que está sendo curatelada e tudo que ela precisa, tudo que ela demanda, todas as necessidades especiais dela, não é? Para além disso, quem vai ser o curador? Eu já tenho aí indicação, quem são os familiares, porque vejam, pessoal, a curatela é um encargo também, a família ela não pode se negligenciar desse dever, não é? Então, aqui, quem são as pessoas que estão ali aptas, e aí dentro da ideia, o EPD traz para nós a curatela compartilhada. O que é isso? É a possibilidade de eu nomear 2 ou mais curadores para o exercício do encargo da curatela, conforme a necessidade do meu curatelando. E aí, pessoal, a ideia é proteção. É o melhor interesse, fazendo uma analogia com o ECA, o melhor interesse do curatelando. E aí a gente daqui a pouco nomeia 2 filhos ou mais, ou um marido e um filho, enfim, vai depender do cenário da família, mas o ponto vai proteger de forma mais ampla esse nosso curatelando. E aí, sinalizo para o juiz o porquê disso, quem são essas pessoas, qual é o nível de conexão que essas pessoas têm com o curatelando, nível de afinidade, não é? Enfim, e aí, demonstrando isso, eu já sinalizo aí para o juiz que para a família seria confortável se estabelecer desta forma, não é? Então, vejam, pessoal, a petição inicial, ela vem aí com um descritivo, com provas documentais, fotos, contratos, documentos, né, tudo isso que eu falei antes para vocês, laudos, etc., indicação eventualmente de testemunha, se for o caso, né, enfim, a gente instrui a peça da forma mais completa possível, mapeando todos os segmentos de vida dessa nossa pessoa com deficiência. Esse eu vou dizer assim, que é um grande papel, precisa já nomear uma curatela provisória, se precisa, já sinaliza para o juiz ali, né, quase uma tutela de audiência, então sinaliza por que precisa, não é qual é o nível de urgência, o estado de saúde da pessoa é tão grave, não pode esperar a avaliação definitiva, precisa de algo agora, tem um valor que precisa, né, ser gerido, enfim, então sinalizem essa urgência, sinalizem para o juiz que é necessário que seja designado já um curador provisório, já indiquem quem pode ser essa pessoa, numa situação em que não tem ninguém que esteja apto a cumprir o encargo na família, sinalizem ali o pedido, então, que o juiz indique um curador dativo, não é, que ele vai, então, são curadores que trabalham ali assessorando o juízo, e eles vão, então, receber este encargo do juiz, enfim, vão fazer essa gestão. Então, vejam, pessoal, a gente tem aí ferramentas que na petição inicial o advogado precisa demonstrar para o juiz, não é, todo esse contexto fático da família, para que o juiz possa, então, dar os andamentos adequados, visando, então, essa proteção dessa nossa pessoa com curatela, dessa pessoa curatelanda. Então, assim, petição inicial, falamos ali, fatos, bens e interesses do curatelando. O juiz vai avaliar essa petição inicial, vai identificar esses pontos que eu falei, a efetiva comprovação da legitimidade ativa e de todos esses dados, e o juiz fará, então, se for o caso, a nomeação do curador provisório. Havendo urgência, havendo essa comprovação da urgência, o juiz fará, então, a nomeação do curador provisório. E ato contínuo, já agendará a entrevista. E essa entrevista, pessoal, desculpa, essa entrevista precisa, sob pena, a STJ fala, é obrigatório, sob pena de nulidade. Ela pode ser feita ou na sede do foro, ou se eventualmente esse curatelando não tiver condições de deambular, de se deslocar à sede do foro, pode ser feita, o juiz vai ao encontro do curatelando e faz, então, a entrevista no local onde ele se encontra, na residência dele, no local onde ele está acolhido, enfim.
Mas vejam, pessoal, e aqui uma crítica minha pessoal, não é? A gente sabe que muitos juízes estão adotando aí a entrevista virtual. Eu, sinceramente, acho que essa entrevista virtual, ela não atende, minha opinião pessoal, claro, não é? Mas entendo que não atende a essa necessidade de ampla proteção que a curatela está vinculada, porque vejam, pessoal, uma entrevista virtual, ela não tem muita coisa que acontece na entrevista virtual que o juiz não vê, justamente por ser virtual, não é? Então, se eu tenho uma pessoa que ela já não tem condições de se deslocar à sede do juiz, é porque a situação de saúde dessa pessoa é muito grave. Justamente nesse caso, a entrevista pessoal se faria muito mais necessária, porque eu tenho aí uma pessoa que tem um grau de vulnerabilidade acentuado e que precisaria de uma maior proteção do judiciário. Então, eu entendo, minha opinião pessoal, repito, que a entrevista pessoal, ela seria, a entrevista, além de obrigatória, a entrevista deveria ser obrigatória na condição de pessoal. Claro que a gente não pode se furtar as questões práticas, não é? Porque a demanda, eventualmente, ela é muito significativa, e aí para a gente conseguir implementar os princípios processuais da celeridade, e, enfim, né, todas as questões vinculadas à tramitação processual, eventualmente se faz necessário que seja agendada dessa forma, virtual. Mas, me parece, não é, que devido à peculiaridade, que o tribunal, então, designe mais juízes para atuar, né, ou que ele faça aí uma organização de uma forma em que a gente tenha um judiciário eficiente, prezando pela proteção dos vulneráveis, não é? Não um processo que seja realizado de forma, né, em certa medida, descuidada em relação a quem mais precisa. E me parece que a gente fazer uma audiência virtual, né, realmente não tem como o juiz avaliar as questões cognitivas, as necessidades, para poder fazer uma sentença como deve ser feita, que é uma sentença específica para aquela pessoa, considerando as necessidades daquela pessoa, né, porque onde a gente tem aí do entendimento recente do STJ sinalizando que é possível sim o juiz avançar para uma sentença que vai trabalhar aspectos existenciais do curatelando, não me parece razoável a gente entender que, bom, o juiz vai lá, faz uma audiência virtual, ok, precisa, vamos botar atos negociais patrimoniais, ou vamos evoluir para os existenciais, mas eu não sei nem muito bem o que a pessoa precisa, porque eu deduzi através de um vídeo, que não é tu não teve um contato pessoal, a entrevista é para quê? Para ter um contato, justamente por isso que foi criado, não é? O Instituto veio criado, a entrevista veio criada como obrigatória, sob pena de nulidade, para trazer esse contato pessoalizado, juiz curatelando, para ver se realmente a gente está mexendo na capacidade civil da pessoa, isso é algo muito sério, muito significativo, a principal condição existencial de dignidade do indivíduo é justamente a sua capacidade. Então, onde o Estado, né, o Estado juiz vai lá e interfere nisso, ele tem que fazer essa interferência de forma qualificadíssima, não é? Então, me parece que negligenciar o aspecto da entrevista, a gente está negligenciando algo fundamental para realmente para que a gente possa auferir e entender o judiciário, o Estado do juiz possa entender a condição pessoal do indivíduo. Então, pessoal, né, passada a questão da entrevista, destacando a questão da obrigatoriedade, fazendo essa ressalva, né, a essa minha pessoal inconformidade em relação à sua realização no aspecto, no formato virtual, a gente tem o prazo seguinte, aliás, a etapa seguinte, que é a abertura de prazo para impugnação pelo próprio curatelando. Então, o curatelando vai se manifestar, sinalizando daqui a pouco que ele não tem interesse aí na fixação da curatela, que ele não acha, que ele não entende, que ele tem a necessidade, etc. Depois, pessoal, passado esse prazo, a gente vai ter, então, a avaliação por equipe multidisciplinar, a prova pericial, como eu já falei para vocês, a gente, infelizmente, não tem ainda o estabelecimento pelo Poder Executivo da equipe multidisciplinar, conforme a lei estabelece, mas o Judiciário vai fazendo as
os agendamentos, enfim, de perícia, né, conforme disponibilidade pelos departamentos médicos, né, do Poder Judiciário, enfim, eventualmente, se tiver bem comprovado no documento, eventualmente o juiz pode dispensar, eventualmente ele dispensa, considerando que a gente está trabalhando aí com procedimento de jurisdição voluntária. Não é o cenário ideal, não é, mas eventualmente, dentro daquela linha que falávamos, é o que acaba a prática acontecendo. Mas fato é que o que é indispensável é que nós precisamos ter uma cognição muito cuidadosa em relação a essa avaliação, não é? Porque tanto a fixação da curatela como o seu levantamento, a partir da existência de um laudo, é algo muito significativo, cujos efeitos para as pessoas é muito devastador, né? Tanto no aspecto positivo quanto negativo, né? Eventualmente. O devastador é sempre negativo, mas eu digo, é um efeito muito intenso, me expressei errado. É um efeito muito intenso, que pode ser devastador, né? Porque daqui a pouco a gente vai lá, levanta uma curatela, porque a pessoa estava ali externando, o perito entende que a pessoa está externando aí condições de ter a sua capacidade, a pessoa, como eu já tive relatos, a pessoa vai lá e vende patrimônio. Ela está capaz, foi levantada a sua curatela, ela vende o patrimônio. E aí, pessoal? E ela daqui a pouco não estava em condições, e a gente vai ter que trabalhar com o terceiro de boa-fé, que fez a aquisição desse imóvel, né, o Estado autorizou, levantou a curatela, e como é que fica? A pessoa se lesionou, porque daqui a pouco ela vendeu, esse dinheiro daqui a pouco vendeu por, né, enfim, deu para terceiros esse dinheiro, que a gente sabe que acontece muito, não é? E a pessoa era capaz, porque a curatela foi levantada, e onde é que está a proteção, onde é que está a figura do Estado protetor num cenário desse? Não é? Então, essa avaliação por equipe multidisciplinar é feita tanto na fixação quanto lá na frente, se tiver o levantamento, é necessário que se faça essa avaliação novamente, ela precisa ser muito criteriosa e precisa trabalhar aí todos esses aspectos que a gente está abordando aqui para verificar realmente a sua necessidade, a necessidade da fixação e da manutenção da curatela. E, por fim, a sentença. Passado toda essa etapa de instrução, a gente vai, então, para a fase de sentença, onde o juiz tem como objetivo, na sentença, de um lado, fixar os limites da curatela, tendo em mente esses aspectos que nós falávamos em relação à extensão, não é? A lei vai nos dizer que é para atos negociais e patrimoniais. Desculpa. Mas, eventualmente, a gente vai ter aí a necessidade de ampliação desses efeitos para atos também existenciais. E aí temos aí o respaldo da decisão do STJ. No nosso próximo bloco eu vou trabalhar essa decisão com vocês, mas vejam, a gente precisa estabelecer aí uma sentença que traga elementos, é o que a gente sempre fala, uma sentença que seja personalizada. Esse é o cenário ideal, né? Vocês vão me dizer, eu sei que daqui a pouco nos comentários, aí vocês me Charlene, que mundo vive, né? Mas veja, pessoal, a gente trabalha aqui com a lei na linha do dever ser, né? Não, infelizmente, no ser. E aí o ponto é, a gente tem que evoluir enquanto sociedade, buscar esse cenário do dever ser. Por quê? Porque é o mais benéfico, é o mais justo, é o que vai realmente trazer dignidade para as pessoas. Então, a gente precisa buscar ferramentas, construir um instrumental que viabilize que isso se concretize, não é? Então, veja, juiz na sentença vai ter como objetivo fixar os limites da curatela e nomear esse curador, tendo essa possibilidade da curatela compartilhada, como eu referi para vocês, tá bem? Então, pessoal, e aí aqui vejam, fazendo um comparativo, no direito italiano, a sentença na Itália, o Código Civil italiano traz ali um rol de requisitos muito mais amplo do que o nosso, né? A gente tem aqui somente 2 pontos que são objeto de sentença, né? E o juiz, obviamente, fundamenta a sua sentença pensando nessas diretrizes. Pessoal, vamos encerrar o nosso bloco agora, e no próximo aí a gente vai dar continuidade, olhar mais alguns aspectos nessa tramitação, olhar alguns aspectos específicos, que eu quero destacar com vocês, mas aqui a gente fez o nosso voo panorâmico para ter uma noção geral dessa tramitação. Certo, meus amigos? Conto, então, com a participação de vocês no nosso próximo bloco.